Boa noite, pessoal. Vamos começar nossa live. Mitos e verdades sobre sono na infância. Chamei a doutora Juliana Cacheta, que fez parte aí da minha formação de otorrinopediatria. Para quem não sabe, eu também sou otorrinopediatra, antes mesmo de fazer medicina do sono. E como ela também é mãe, achei uma ótima oportunidade, né, de passar os conhecimentos e a prática, né, de como é aplicar esses conhecimentos. Ela também tem uma formação em medicina do sono, da parte infantil, somente da parte de apneia obstrutiva do sono nas crianças, enfim. Muito pano para manga, vamos conversar bastante. Estamos entrando. O som tá legal, pessoal? Vamos, Juju! Oi, Ju! Olá, Tá escutando bem? Tá vendo tudo direitinho? tô te escutando super bem. Maravilha. Juju, boa noite. Boa Obrigada noite. por estar aqui. Espero que sua pequena já esteja dormindo ou nos caminhos de. Daqui a pouco, daqui a Daqui a uma hora pouco. mais ou menos, ela tá dormindo, mas ela tá lá na minha sogra, que sempre me ajuda quando eu preciso fazer alguma coisa à noite. Minha sogra mora aqui no prédio, então ela sempre me salva. Eba! Então, Ju, obrigada mais uma vez por você estar aqui hoje. Você é muito especial para mim, uma amiga do coração, além de ter feito parte da minha formação de otorrinopediatria. Muita gente nem sabe que eu sou otorrinopediatra. E, enfim, como mamãe, eu acho que é mais intenso ainda, né? Você saber tantas teorias, tantas informações como médica, como otorrinopediatra, e até da parte do sono mesmo, e ter que colocar isso em prática, né? Então, muita gente tem essa dúvida. Eu acho que você realmente é a melhor pessoa para estar aqui hoje falando sobre isso. Eu que agradeço o convite, tô super feliz de te ver, mesmo que seja assim, porque faz tempo que a gente não consegue se encontrar pessoalmente. E Verdade. para mim foi uma experiência interessante, porque eu tinha muita certeza que minha filha ia dormir bem, né? Por dois motivos. O primeiro é que eu tinha informação, e o segundo é que eu sou uma pessoa muito rigorosa, né? Você me conhece, eu sou muito metódica com as minhas Certinha. coisas. Uhum. Então eu imaginava que ia ser uma coisa relativamente simples. Hoje, olhando para trás, eu vejo que realmente foi assim, que a gente conseguiu é, oferecer para minha filha um ambiente adequado para que ela durma bem. Mas enquanto eu estava no processo, foi muito difícil para mim, porque eu queria que ela fizesse coisas que ela ainda não estava pronta. Eu queria aplicar para ela coisas que ela só poderia fazer quando ela estivesse um pouquinho mais velha. Porque, na verdade, a gente faz isso porque a gente está muito cansado, né? Os pais ficam exaustos. O primeiro ano do bebê é muito cansativo. E, no fim, hoje eu estou muito mais calma com relação ao sono dela e com relação a outras coisas também, porque eu entendi que o bebê evolui devagar, não é do jeito que eu gostaria, apesar dela ter evoluído sim da maneira como ela deveria, de acordo com a idade dela. É verdade. Tem que controlar essa ansiedade de querer controlar tudo, né? E aí o Uhum, bebê tem o tempo dele, né? E às vezes uhum. está tudo bem, né? Dentro do tempo dele, mas os pais às vezes querem exigir um pouquinho mais, porque dentro do tempo do que esperaria para ele, né? Exatamente. Ju, fala um pouquinho também sobre você, da parte profissional, tua formação, onde você está hoje, onde você atende o pessoal aí, te conhecer melhor. Então, eu fiz faculdade de medicina aí, fiz residência de otorrinolaringologia na Unicamp, eu entrei na faculdade em 2001 e terminei a residência no fim de 2009. Em 2010 eu fui para a Unifesp justamente para me especializar em otorrinopediatria, que foi quando eu comecei a me interessar muito pelo assunto do sono na faixa etária pediátrica, principalmente relacionada a distúrbio respiratório do sono, ronco, apneia. Acabei fazendo um mestrado
E no final do mestrado eu acabei voltando para a cidade onde eu nasci, em 2014, então eu voltei para Anápolis, Goiás, que é onde eu trabalho atualmente. E por aqui eu acabei fazendo doutorado na UFG, eu finalizei o ano passado. Então essa é a minha formação. Ô, Ju, e hoje você atende só criança, atende adulto também? Eu atendo majoritariamente crianças, eu trabalho num hospital, então tenho uma demanda própria do hospital para atendimento de adultos. E com a pandemia eu tive uma mudança muito grande nos atendimentos, porque as crianças pararam de ficar doentes por conta É da verdade. pandemia. O número de infecções diminuiu muito, as crianças tiveram muito menos IVAs. E então meu consultório hoje ele inverteu. Na pandemia eu tenho atendido Mais acho que adulto. 10% de crianças, só e o restante de adulto. Queria até agradecer a presença de muita gente de Anápolis. Estou vendo o Márcio, a Lorena, a Janaína, a esposa do Márcio, a Vaninha, a Isabela, a Flávia, são todas, Ana Cristina, são todas pessoas daqui da minha cidade, são todas pessoas muito queridas para mim. Ai, que legal, que bom. Ju, e me fala então, vamos começar a falar um pouco sobre o sono da criança, de uma forma geral, né? Do nascimento, principalmente o primeiro ano de vida, e sabendo que depois disso muda um pouco até chegar na fase adulta, né? Então, se eu pudesse dar uma dica para as mulheres que estão grávidas e para os maridos dessas mulheres ou para os avós, é que eles, durante o pré-natal e durante a gestação, eles investissem em informação. Eu vi como isso foi importante para mim, desde a escolha do meu obstetra, a escolha da minha via de parto, informação sobre a amamentação, que é uma coisa que eu acho que às vezes limita a mulher de continuar ou de persistir ou de conseguir amamentar, é a falta de informação. E também durante o desenvolvimento da criança, a mulher e o pai do bebê, se ele estiver presente na criação do bebê, se eles sabem aquilo que é normal para o bebê, isso evita uma série de estresse desnecessário, evita uma série de consultas a pronto-socorro desnecessário. E eu acho que isso melhora muito a dinâmica familiar. E então, falando especialmente sobre o sono, na minha opinião, foi o que mais teve impacto na minha vida depois que a Rebeca nasceu. Eu tive sim um pouco de dificuldade com a amamentação, não foi uma coisa fácil, mas foi uma coisa que eu achei que me saí muito bem. Mas o que mais me cansou nesses meses de vida dela foi o fato dela ter um ritmo de sono que é muito diferente do adulto, o que é perfeitamente normal. Então, nós adultos, a gente, mesmo quem trabalha em cidade grande, tem aí uma sequência de horas de sono média, que vai variar de 5 a 8 horas, seria o ideal estar próximo aí de 8 horas seguidas de sono. Um bebê recém-nascido, ele dorme até 20 horas por dia. Só que raramente essas horas são seguidas. Então ele faz ciclos de 2 horas, no máximo 3 horas de sono em média, e o restante ele acorda. Então essa mudança de padrão de sono é extremamente desgastante para os pais, porque tanto faz dia como noite. O bebê não tem uma produção de melatonina adequada, ele não sabe se está claro ou se está escuro. O estômago dele já é muito pequeno, então ele mama e aí 2 horas, 3 horas depois ele já está com fome de novo. Então, um bebê de 1 mês de idade, ele tem um ciclo que é isso, ele dorme 2 horas, 1, 2 horas, no máximo às vezes 3 horas, às vezes algum bebezinho consegue esticar para 4 horas seguidas em algum horário do dia, e aí ele acorda. E o horário dele ficar acordado é o horário que você dá uma mamar, troca e às vezes dá banho, e aí você volta para esse ciclo de novo. Esse ciclo vai começar a mudar um pouquinho no segundo mês, mas ele só vai mudar um pouco mais por volta dos 3 meses. Então, por volta dos 3 meses de idade, o pessoal fala muito de esterogestação. O bebê ele passa a entender que ele não é a mãe, que ele e a mãe não são uma coisa só. Então, ele começa a dormir um pouquinho mais de tempo. O bebê começa a dormir um pouco mais longe de alguém, porque até os 3, 4 meses o bebê quer muito dormir no colo. Quando a gente põe o bebê no berço, ele acorda muito. E nessa idade ele começa a ter produção de melatonina. Então é muito importante que os pais ou quem cuida da criança saiba que a partir desse período é muito importante que a gente já comece a ter uma rotina mais ou menos fixa para o bebê entender que está de noite. Entre 8 e 9 horas ele vai começar a ter
uma produção de melatonina que vai ter um pico pelas próximas 4 ou 5 horas. Então a gente precisa aproveitar esse período para pôr o bebê para dormir. Por volta dos 6 meses de vida, quando o bebê se firmar na alimentação por via oral, além do aleitamento, é que isso vai começar a se coordenar um pouquinho mais. E a gente aceita que o bebê acorde de madrugada esporadicamente até 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses. Então, é um período de adaptação muito grande para os pais. Certo. Então, basicamente, a partir de 3 meses que começa a adaptar uma rotinazinha melhor, né? Até então, os pais e o bebê estão se conhecendo ali, né? Isso aí. Ju, e tem, então, no caso, assim, eu acho que informação, como você falou, é algo bem importante, né? Para antes de ter o bebê. Queria também que você comentasse a importância da participação do pai quando o casal tá junto aí, como que é para você e como que funciona, assim. Eu sei que cada casal tem a sua logística, mas eu fiz essa pergunta na enquete hoje e a maioria das pessoas falaram que os pais eram participativos na rotina do bebê de alguma forma. Hoje eu acho que isso é um privilégio, né, para os pais poderem participar. Antes eu acho que os pais não tinham nem oportunidade, porque muitas vezes eles não eram considerados aptos, eles estavam sempre sendo criticados. E hoje a visão das famílias é muito diferente de, né, deixar o pai participar, porque obviamente o pai é plenamente capaz de ajudar na rotina da criança. Como eu acho que o pai pode e deve participar? Então, a primeira coisa é ele saber, né? Ele tem informação. Então, coisas que foram importantes para mim. O meu marido, ele entendeu que o horário do bebê ser colocado para dormir, independente se ele iria dormir ou não, é entre 8 e 9 horas da noite, que é quando ele está produzindo melatonina. Então, aqui em casa, a gente diminui as nossas atividades a partir desse horário. Então, a gente Sim. não faz barulho em casa, a gente não reforma nada, a gente não arruma armário, a gente não faz bagunça muito, não toca música. O meu esposo, ele é músico. Então, a gente não faz muito barulho depois desse horário. Outra coisa que foi importante para mim foi o meu marido entender que tela para a criança é extremamente prejudicial. Então, a Organização Mundial de Saúde recomenda que os bebês não sejam expostos à tela até os 2 anos de idade. Então, aqui em casa, o meu esposo tinha muito hábito de assistir TV, de deixar ligado no Sport TV, que ele é muito fã de futebol. Hoje ele entendeu que o lugar dele assistir Sport TV é no quarto da gente. Então a TV da sala fica desligada porque a TV estimula muito o bebê. E se o bebê fica exposto a todas aquelas luzes perto da hora de dormir, isso pode ser desastroso. Uma outra coisa que me ajudou muito é que, principalmente nos 3 meses do bebê, que ela só mamava em mim, né? Ela mamou em mim até os 6 meses. Então, é extremamente desgastante, porque você dá uma mamar pro bebê, você troca, aí você, porque daí eles fazem quase que na sequência da mamada, quando você vai trocar, ele vomita na roupa, aí você tem que trocar a roupa. Então, nisso, nessa dinâmica toda, foi mais ou menos 1 hora. Aí ele dorme Sim. 2 horas, já deu as 3 horas dele começar a mamar outra vez. Nessas 2 horas, você precisa escolher entre dormir, às vezes tomar banho, às vezes comer, de modo que o sono da mulher tem um impacto muito grande. Então, o que eu fazia? Eu tirava o leite, em algum período do dia, o meu esposo dava o leite para ela, que era o período que eu tinha para dormir ali, às vezes 4 ou 5 horas seguidas. Então, isso me ajudou a ficar um pouco mais descansada. Porque se a mãe também fica cansada demais, nem produzir leite de maneira adequada ela produz. Então, é uma coisa que faz diferença é o esposo estar ali, ele tem informação, ele saber o que está certo e o que está errado. Quando a família não sabe, às vezes eles acham que tem alguma coisa errada com o bebê, que o bebê tem dor de ouvido, por isso que ele chora à noite, ou que o bebê tem refluxo, ou que ele tem alergia alimentar. E, na verdade, um bebê pequeno chorar à noite porque ele não quer ficar sozinho na grande maioria das vezes. Às vezes não é quer ficar sozinho mesmo. E o casal sabendo disso, consegue se ajudar. Verdade. E aí você puxou para uma coisa interessante, criança chorando no meio da noite, né? Então, assim, é isso que apavora muitos pais, e aí a pessoa fica desesperada, não entende direito o que é que o bebê está querendo sinalizar. Então, assim, eu sei que podem ser várias coisas, como todas essas que você citou, mas assim, a partir da criança chorando no meio da noite, o que fazer e o que não fazer, de uma forma bem geral, assim. Tá? Então, uma das coisas que os pais devem evitar, isso se fala muito hoje em dia, são as associações negativas do sono.
Isso. Então, existe uma sequência de coisas que você pode fazer para evitar que o seu filho fique plenamente dependente de você para voltar a dormir. O que a gente sabe é que o bebê ele vai ter uma fase de sono inicial mais leve, dos primeiros 10 minutos. Ele entra numa fase de sono mais profundo, que é em torno de 30 minutos. E depois ele passa de novo para um sono mais leve. Nessa transição é a hora que às vezes ele acorda. Então, nesse momento, existem algumas coisas que eu recomendo que os pais façam para tentar identificar o que está acontecendo. Então, você chegou no berço, a primeira coisa que você faz é conversar com o bebê. Você pode pôr a mão nele, você pode fazer um carinho, conversar com ele, ver se ele se acalma no berço. Se isso não funcionar, você pode pegar o bebê e tentar aconchegar o bebê para ver se ele se acalma dessa maneira. Se isso não funciona, você pode ninar o bebê. E a última etapa seria alimentar o bebê. Então, se você faz as coisas nessa sequência, você aos poucos vai evitar que o bebê fique totalmente dependente dos pais para voltar a dormir. Se você pega o bebê de todas as vezes direto e põe no peito, por exemplo, para a mulher que amamenta, o bebê ele vai ficar condicionado a acorda, mama e dorme, acorda, mama e dorme. E isso é uma associação que é difícil de tirar com o passar do tempo. Claro, gente, a gente está falando de pessoas que estão sem dormir há 3, 4 meses. Então, nem sempre você vai ter essa disposição de ir lá primeiro, acalmar o bebê. Então, a minha dica, né? Quando o bebê é muito pequeno, eu fazia isso quando eu estava bem descansada, naquele horário que eu estava bem humorada, que eu estava bem disposta. Quando eu estava cansada demais, eu ia lá e pegava ela direto e punha ela para mamar, porque eu também precisava descansar, eu também precisava dormir. Tá? Mas na medida do possível, evitar assim, já pegar o bebê direto ou sempre alimentar o bebê, porque principalmente depois dos 6 meses, o bebê ele não precisa mamar de madrugada. Então ele mama meia-noite, ele mama de novo só às 6. Então se ele tá acordando aí 4, 5 horas da manhã, provavelmente não é fome, provavelmente é só saudade mesmo. Certo. Ju, ficou cortando um pouquinho aí sua voz. Não sei se a rede mudou alguma coisa, mas deu para escutar. Você falou disso e é interessante como o bebê também sente muita ansiedade, a apreensão, principalmente da mãe, né? Mas dos pais. Então, às vezes, na tentativa de acalmar o bebê, mas com ansiedade, o bebê acaba chorando mais, ficando mais ansioso, porque ele sente aquilo, ele não entende direito, mas ele acaba sentindo, né, Ju? Então isso é bem, bem importante. E é difícil para a mãe que já está sem dormir, está cansada e fica preocupada ali naquela situação de conseguir olhar para ela às vezes e ver que em algumas situações ela pode tá passando alguma ansiedade, alguma apreensão, insegurança, enfim, comum, né, do novo. Inclusive, assim, uma das recomendações que a gente diz é para não ficar sacudindo o bebê, porque sacudir o bebê sabe que esse sacudir ele é de nervoso. Então, a gente acalenta primeiro o bebê e se você for fazer algum tipo de movimento para ninar, que seja um movimento leve. Quando a gente vai falar com o bebê, a gente fala com a voz calma, porque senão o bebê chora mais, né? Ele vai ficar todo mundo estressado. Ju, cortou um pouco. Peraí, eu vou tentar pôr no... Será que foi tirado? Vê. Agora, você tá me ouvindo? Melhorou, pelo menos a voz. Isso, melhorou. Muito? Ok. Repete aí, por favor, então, em Então é relação isso a que essa você questão. falou. Se a gente fica assim, sacudindo muito o bebê, ou às vezes fala com a voz irritada, o bebê ele percebe, né? Ele vai notar tudo isso. E outra coisa também que você falou que eu acho interessante frisar, é essa questão da rotina, né, do bebê, porque às vezes os pais querem fazer a rotina do sono do bebê, mas como você falou, eles às vezes acabam esticando um pouquinho a noite para tentar ter a sua próprio momento. Então às vezes fica com a TV ligada, alguma coisa ligada e o bebê ele sente, ele quer estar junto, né? Então é muito comum ver bebês que às vezes dormem tarde ou não conseguem dormir na tentativa de estar acordado porque percebem que os pais também estão, né? É. Então, infelizmente, em cidades grandes é um pouco mais difícil da gente ter uma rotina bem estabelecida, mas hoje eu moro numa cidade pequena. Aqui em casa a gente teve que fazer algumas adaptações, a gente fez algumas opções para que a nossa filha tivesse uma rotina de sono saudável. A gente tem que lembrar que o bebê que dorme pouco, que o bebê que dorme no horário errado,
tende a ser um bebê e posteriormente uma criança que é mais irritadiça, que é mais impaciente, que muitas vezes tem dificuldade na escola. Quando essa criança for se alimentar com a família, se ela dorme 11 horas, meia-noite, ela acorda e perde o café da manhã, então ela pula uma refeição que é muito importante. O impacto que o hábito inadequado de sono tem para a criança, ele é desastroso. Então a família tem que se esforçar para pôr as crianças para dormir. Até no máximo 9 horas da noite, a gente tem ali um pouquinho de tolerância, mas nunca passar das 10 horas, porque isso não é bom para a criança de maneira nenhuma. Certo. E em relação, Ju, a essas questões como objetos no berço, roupinha para dormir, e daqui a pouco a gente fala de onde dormir. Tá? Então, o berço ideal, o lugar ideal para a criança dormir é sempre no berço. De preferência, Certo. procure um berço que tenha selo do 1 metro, porque esses berços eles têm que seguir uma norma ali de segurança. Então, são berços que têm uma distância entre o colchão e a grade menor do que 3 centímetros. A distância entre as grades não ultrapassa 6,5 centímetros. Desde 2019, não se pode mais fabricar berço que abaixa a grade, porque eles causam acidentes fatais. Se você tem um berço que abaixa a grade, é melhor você arrumar isso daí. Não pode ter nenhum tipo de coisa que se solte. E quando a gente vai pôr o bebê para dormir, se você mora num lugar frio, você põe roupa no bebê. Então põe pagã, calça, põe um macacãozinho por cima e põe o bebê para dormir bem acobertado. Se você não mora num lugar quente, você vai pôr uma roupa leve no bebê. Evitar cobertor, evitar travesseiro, protetor de berço. Todos esses objetos eles são dispensáveis para uma criança abaixo de 1 ano porque eles tornam o berço mais inseguro. Existe um objeto que a gente chama de objeto de transição que eu recomendo que os pais tentem utilizar a partir do 4 mês. O que é o objeto de transição? Quando o bebê ele passa desse sono mais profundo para o sono mais leve, muitas vezes ele desperta e ele fica com medo. Ele não sabe onde ele está, ele quer saber onde estão os pais. E algum objeto de transição pode ser utilizado para o bebê reconhecer que aquele lugar é dele, reconhecer que está na hora de dormir, que ele pode voltar a dormir tranquilamente. Então, eu vou mostrar aqui, ó, esse é um objeto de transição da minha filha, tá? Ela ganhou essa naninha. Ela ganhou uma série de coisas, mas essa daqui é a que ela gosta. A gente pode ver que tá aqui até estragado, porque ela põe na boca a pontinha dessa naninha. Então, a partir do 4º mês, esse é um objeto que a gente vê que ele é seguro, ele não tem ponta, ele não tem nada que se solta, ele não é comprido demais. Apesar dele ser um tecido que às vezes pode acumular muita poeira e tal, que acabou sendo o objeto que a Rebeca pegou, mas esse objeto é um objeto que pode ficar no berço, tá? Travesseiro também, não tem nenhuma necessidade do bebê dormir de travesseiro, né? O bebezinho não precisa disso. E sempre com a barriga para cima, a posição segura para o bebê, sempre com a barriga para cima. Nunca de bruços e evitar de lado também. Maravilha. E Ju, em relação a aleitamento materno e mamadeira, né? Tem muita gente que fala que criança que toma mamadeira dorme melhor do que o aleitamento, e aí até por isso o desmame fica mais estimulado. Enfim, qual a sua opinião sobre isso? Qual a informação que você tem para dar? Então a gente sabe que isso não é verdade. Essa foi uma das coisas que eu mais ouvi quando a Rebeca era menorzinha. Então todo mundo falava que ela só ia dormir à noite se eu parasse de dar o peito para ela na mamada da noite, porque fórmula sustenta mais. Até eu vi para dar mucilon, para misturar o leite com algum espessante, eu ouvi. A gente sabe que isso não é verdade. O leite da mãe, ele se adequa às necessidades do bebê. Então, por exemplo, no período noturno, o leite materno, ele tem também mais melatonina e ele vai ajudar o bebê tanto a cair no sono, como a voltar para o sono mais rápido. Então, isso não é verdade. Tá cheio de bebê de fórmula que dorme mal, que mama mamadeira e dorme mal. Então, isso daí é um mito. Maravilha. Mito. Inclusive, então, vamos puxar sobre engrossar. Uma criança que já toma mamadeira, engrossar a mamadeira ajuda a dormir por mais tempo? É nessa mesma linha. Não, então um bebê que não mama na mãe por
motivos diversos, deve tomar fórmula simples, sem qualquer tipo de mistura, pelo menos até 1 ano de idade. Depois de 1 ano de idade, tem alguns pediatras que recomendam que o bebê continue com a fórmula, porque ela é bem específica para bebês, mas pode ser utilizado o leite em pó, o leite de vaca também a partir de 1 ano de idade. Mas Mucilon, Nestrogeno, maisena, farinha de milho, nada disso está indicado, porque tem alguns trabalhos mostrando que isso aumenta o risco de obesidade. Maravilha. Interfere também no intestino do bebê? Muda, né? Sim, Alguma porque coisa? pode aumentar constipação intestinal. Certo. E em relação à chupeta, Ju, chupeta precoce principalmente, né? Na tentativa de bebê chorando à noite, de, enfim, lidar com aquilo. O que é que você tem a dizer? A chupeta é considerada um objeto de transição da mesma maneira que a naninha. A gente sabe que quanto mais cedo a gente introduzir a chupeta, maior é o risco da criança desmamar. Então, não é recomendado que seja oferecido para o bebê chupeta abaixo dos 30 dias de vida. E quanto mais tarde os pais puderem oferecer a chupeta, melhor. É importante que os pais saibam que esses objetos de transição, eles sejam retirados em algum momento. Então, em média, a criança ela vai precisar da naninha ou da chupeta até no máximo 2 anos de idade. A partir daí é recomendado que que esse hábito ele seja removido. E nunca após os 5 anos, porque aí a criança já começa a ter uma obsessão pelos objetos e, no caso da chupeta, pode ter uma série de consequências para a face, desenvolvimento dentário. Então, são objetos que até podem ser utilizados, mas os pais têm que ter uma programação e saber que aquilo ali pode ser ruim para a criança também. Ah, então vamos pegar esse gancho, Ju, e falar de algumas alterações mesmo craniofaciais que o uso prolongado, no caso de chupeta, pode causar. Porque muitas vezes tem gente que não tem noção mesmo do que a gente pega no consultório depois. A chupeta, a partir dos 2 anos de idade, o ideal é que os pais eles já comecem o processo de retirada. Antes disso, o bebê ele não tem muita compreensão. Se você explica para ele que a chupeta não faz bem, que a chupeta às vezes vai deixar o dente torto, a criança abaixo de 2 anos ela não compreende isso de maneira muito adequada, mas acima dos 2 anos sim. A longo prazo, o que a gente vê? A gente vê mudança na posição da língua, a língua ela começa a ficar protrusa, o céu da boca começa a ficar alto, os dentes começam a ficar numa posição inadequada, então os dentes posteriores eles começam a ter uma inclinação medial e os dentes da frente eles começam a ficar para frente. A longo prazo, a mandíbula começa a rodar e diminuir o crescimento aqui do ângulo do ramo, porque ela está o tempo todo aberta. E aí a criança começa a ficar com respiração oral mesmo, a mordida da frente fica bem aberta, né? Isso pode trazer também consequência para mastigação. São crianças que muitas vezes têm dificuldade para comer alimentos sólidos, muitas vezes ficam só mais com alimento mais pastoso, amassado. Então, são coisas muito indesejáveis. Que bom que você falou sobre isso. E falamos um pouco do uso de telas, né? E com essa pandemia aí, bateu o desespero mesmo, todo mundo em casa, sem conseguir lidar, às vezes, com criança, pais de primeira viagem, por vezes sem ajuda, às vezes da família, porque não podia, né, se encontrar. Então, enfim, teve que se virar nos 30. E as consequências, já que a gente já falou que não é interessante usar tela, até os 2 anos de idade, não é isso? Queria que você falasse um pouquinho das possíveis consequências do uso precoce de tela. Então, tem uma tabelinha, né, que foi divulgada pela Organização Mundial de Saúde. Nós, da Associação Brasileira de Otorrinopediatria, nós traduzimos essa tabela, tá lá no site da ABOP, mostrando que abaixo dos 2 anos, então, a criança não deve ser exposta à tela. E existem as recomendações para cada faixa etária, mas depois disso, no máximo 1 hora por dia. Depois que a criança entra na escola, no máximo 1 hora por dia, desde que a criança tenha realizado as tarefas da escola. Então, existe uma série de regras para que a gente não deixe as crianças expostas excessivamente às telas. Qual é o problema? Apesar de muitos pais acharem que as brincadeiras da tela são educativas, isso não é verdade,
porque as telas elas não são interativas. As crianças elas precisam de muito pouco esforço para conseguir que a tela ela aquele programa, aquele joguinho, ele mude para a próxima fase, que ele mude de característica. A longo prazo, o que a gente tem visto são crianças que estão atrasando para falar, que estão com dificuldade de ter relacionamento interpessoal, que às vezes têm dificuldade para se comportar quando em contato com outras crianças. E temos visto isso precocemente. No consultório, eu tenho tido muitas crianças com atraso de linguagem, porque ficam muito expostas às telas. Para os pais é um sossego, né? Porque é aquele período que a criança fica ali paradinha e os pais têm algum minuto, às vezes, para fazer alguma coisa, ir ao banheiro. É muito difícil mesmo, como você falou, assim, para quem não tem ajuda para ficar com a criança, às vezes realmente é extenuante. Mas, inclusive, tem alguns estudos correlacionando baixos índices de QI com exposição exagerada à tela. Então é melhor a gente seguir a regrinha lá da Organização Mundial de Saúde e não expor nossos filhos a isso. Maravilha, Ju. E agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão dos cochilos, né, durante o dia. Então, na tentativa de fazer as crianças dormir por mais tempo à noite, muitos pais às vezes decidem por suprimir aí esses cochilos do dia. Como é que você orienta? Eu acho que depois da história do leite de fórmula, essa foi a coisa que eu mais ouvi. Que a Rebeca não emendava à noite porque eu deixava ela dormir de dia. Então, muita gente queria que eu deixasse aquele bebê caindo de sono, sem dormir, para que ela ficasse dormindo bem à noite. Então, a gente sabe que isso não é verdade. Quando o bebê ele tá com sono, ele fica sem dormir, ele fica extremamente irritado. E ele vai começar a ter uma relação negativa com os períodos de soneca. Reforçando, a informação é a principal arma de quem cuida da criança. Então, você precisa saber, de acordo com a faixa etária da criança, quantas horas em média ela dorme por noite e quantos cochilos ela deve tirar durante o dia. Então, um bebê recém-nascido, como eu disse, dorme em torno de 20 horas, partidos em períodos de 2 horas. Então, ele não faz uma noite toda em sonecas, ele praticamente dorme 2, acorda 1. Por volta dos 3 meses de idade, esse bebê vai às vezes dormir 4 a 6 horas seguidas no período noturno e o restante vai ser cochilo. Esse cochilo vai variar de 1 hora e meia a 2 horas. Então, ele vai dormir em torno de 15 horas, sendo que 6 horas são seguidas e o resto é picado. Por volta dos 6, 7 meses, o bebê dorme de 10 a 12 horas seguidas e faz 3 sonecas ou 4 sonecas durante o dia, de 40 minutos a 1 hora. Então, progressivamente, a criança dorme mais à noite e cochila menos durante o dia. Até a gente chegar no padrão de uma criança de 2 anos, que deve dormir de 8 a 10 horas por noite e tirar uma soneca de cerca de 2 horas no período vespertino. Se a gente contabilizar que o dia por completo tem 24 horas e a criança dorme 18 a 20 horas, realmente ela precisa dormir durante o dia também, né, Ju? O que também é interessante, porque talvez as pessoas fazem esse paralelo do adulto com a criança, né? Porque no adulto com insônia, por exemplo, a gente orienta a evitar os cochilos durante o dia, mas isso não é o mesmo para uma criança que tem uma necessidade muito maior de sono, né? Exatamente. Ju, queria que você falasse um pouquinho mais em relação, a gente falou da questão do berço, né? Das orientações relacionadas ao ambiente da criança dormir, com o berço em si. Queria que você falasse das opções. Eu citei aqui algumas opções na enquete também, que foi berço no quarto próprio do bebê, berço no quarto dos pais, cama compartilhada. Me fala um pouquinho dessas opções e das repercussões delas, por favor. A recomendação da Associação Americana de Pediatria é que até os 3 meses de idade o bebê durma no próprio berço, no quarto dos pais. Por quê? Porque os bebês, eles podem estar sujeitos à síndrome da morte súbita do lactente, que é quando o bebê, aparentemente sem nenhuma causa, morre. Essa chance diminui nos casos de bebês que estão sob aleitamento materno. Então, isso é uma coisa importantíssima a gente frisar, que o aleitamento previne a síndrome da morte súbita do lactente. E
Também parece ter uma incidência menor quando os bebês dormem no mesmo quarto dos pais em berço próprio. Então, a minha recomendação é, se você puder comprar um bercinho portátil e deixar no seu quarto até o bebê fazer 3 meses, ótimo. Se você não puder, você coloca um colchão no chão, tá? O bebê de 3 meses, ele não se move muito. E só que você tem que fazer isso com toda a segurança para você não acordar à noite e pisar ou cair em cima do bebê. Cama compartilhada. E aí, assim, a partir dos 3 meses você pode pôr o bebê no quarto dele. O uso da babá eletrônica ou não, ele é muito discutível. A minha opinião pessoal, o bebê ele faz muito ruído durante a noite. Então, todas as vezes que o bebê está nesse sono mais leve, ele se mexe, ele faz alguns ruídos. E para os pais que já não estão dormindo muito bem, esses ruídos do bebê eles podem ser ainda mais incômodos. E a babá eletrônica ela amplifica muito todos esses sons. Se você não mora numa casa muito grande, num apartamento muito grande, é melhor evitar a babá eletrônica depois dos 3 meses, porque se o bebê chorar, você vai ouvir, né? O bebê ele vai dar um jeito de chamar a sua atenção e você vai acordar, ele não vai chorar durante muito tempo. Sobre cama compartilhada. Então, os trabalhos mostram que a cama compartilhada aumenta o risco de morte súbita do lactente. Muitos pais acham que o maior perigo é rolar em cima do bebê. A gente não sabe se é isso que acontece. Porque quando se divide a cama com o bebê, existe uma série de outros fatores. Em primeiro lugar, a cama ela não foi desenhada com segurança para o bebê. Segundo ponto, se dormem duas pessoas, a gente nunca consegue saber exatamente o que foi que aconteceu ali, né? Então, dormem os pais com o bebê no meio, isso daí aumenta a quantidade de confusão que pode ter na cama. Se os pais usam cobertor e usam travesseiro, já são outros fatores que também diminuem a segurança do ambiente. Então, a cama compartilhada não é considerada segura para os bebês, não é o lugar adequado. Dormir no carrinho, só pode dormir no carrinho se for do tipo Moisés, né, que fica totalmente deitado e dá para ficar com a barriga para cima. No bebê conforto, que é aquele que fica mais sentado, evitar. Pode fazer, às vezes, uma sonequinha curta, se o bebê dormir durante um passeio, não tem problema desde que você fique vigiando, mas deixar o bebê dormindo no bebê conforto sozinho não deve ser feito, porque o bebê pode dobrar o pescoço e ele não tem reflexo, os bebês muito pequenos têm um pescoço muito molinho, então isso pode dar problema também. Certo. Então, a princípio, até os 3 meses, em berço no quarto dos pais, né? Ter a presença ali dos pais. Após os 3 meses, poderia ser no quarto próprio e, de preferência, a babá eletrônica sem som ou sem babá eletrônica. Porque os Pode. pais criam esse mecanismo de alerta, né? Principalmente as Uhum. mães. E não é incomum as mães desenvolverem uma insônia a partir do primeiro filho para sempre, porque entra naquele mecanismo de qualquer movimento, qualquer som, né? E o bebê faz muito som. E ele tem esses ciclos que são muito curtos, são sonos a cada 1 hora. Então, às vezes, o bebê ele chora, ele faz um grunhido durante a noite, que é só que ele tá naquela transição do sono mais leve, e a mãe acorda achando que o bebê tá acontecendo alguma coisa com ele. Quando, na verdade, isso não tá acontecendo. Então, minha opinião, se você for deixar a babá eletrônica, então tire o som da babá eletrônica, porque isso atrapalha muito o sono dos pais. Certo. E não traz benefício adicional em termos de segurança para o bebê. Certo. Obedecendo às questões de segurança do berço, tudo direitinho, né? Teoricamente não teria grandes problemas. Uhum. Ju, e na hora do desespero também, tem alguns pais que decidem dar medicações que dão sonolência aí nas crianças. Então, quais as possíveis consequências de dar medicação sem orientação médica, principalmente? Bom, eu não sei o que você tem visto por aí, o que eu tenho visto por aqui, tá? É o uso de antialérgicos, Isso. o uso de antieméticos, né? Que aí vai entrar mais ou menos na mesma classe que é de antistamínicos. E Uhum. melatonina, eu tenho visto muitos pais, às vezes, mandando manipular melatonina para as crianças. Então, essa não é uma situação ideal, existem indicações precisas para o uso dessas medicações, então a gente sabe que alguns antialérgicos, por exemplo, estão bem indicados para tratamento de parassamia, a melatonina tem as suas indicações em crianças, por exemplo, com transtorno de hiperatividade, crianças com transtorno do espectro autista com distúrbio do sono, mas em crianças normais, o que a gente precisa fazer é ensinar o bebê. Então,
se você é uma pessoa que tem uma consistência e se você tem paciência, se você está disposto a abrir mão de algumas coisas, como eu citei aqui para vocês, então aqui em casa a gente não faz mais exercício à noite, por exemplo, então se você está disposto a abrir mão de tudo isso, o seu bebê dormir bem é uma questão de tempo. Uhum. Então, não, a gente não indica o uso dessas medicações rotineiramente, apesar de eu entender que os pais devem ficar muito apreensivos, mas você está ensinando o seu filho a dormir de maneira inadequada. E muitas vezes isso vai causar dependência, o bebê só vai dormir quando tomar a medicação. E são crianças muito pequenas, né? Uma das medicações a gente sabe que deixa a criança sonolenta durante o dia. Como é que você faz com uma criança que depende da medicação para dormir e vai sonolenta para a escola? Como que ela vai aproveitar, ter um aproveitamento escolar adequado? Eu não recomendo. Muito bom. Eu também vejo as mesmas tentativas de medicação, fora que cada pessoa, como cada bebê, responde diferente às medicações, né? Então, dependendo da dose que você dá, você pode, enfim, rebaixar muito a criança. Não é comum, mas tem que ter muito cuidado com medicação, principalmente para sedar, vamos dizer assim, para a criança dormir, né? Exatamente. E a gente tem crianças que, inclusive, têm feito o contrário, né? Tem criança que, às vezes, fica mais agitada quando toma essas medicações. Então, o que a gente precisa é ter um pouquinho de paciência, o bebê aos poucos, a não ser que ele tenha um distúrbio do sono que precisa ser tratado, e a Sim, maioria das crianças abaixo de 1 ano não dorme bem, não é por causa disso, é por imaturidade mesmo do sim. sistema neurológico delas. Com paciência, esse bebê, por volta de 1 ano e 3 meses, vai estar dormindo sim a noite toda. Mas é preciso ter informação, é preciso ter consistência e é preciso ter persistência nas atividades para que a criança aprenda a dormir de maneira adequada. E paciência. Tem que ter muita paciência. Você sabe, Rei, que assim, quando a Rebeca estava com uns 3 meses, eu tive uma crise, assim. Eu falei, nossa, tem 3 meses que eu faço a mesma coisa. Então, quando dava uma malada à noite, das 9 horas, eu fazia tudo sempre na mesma sequência. Eu ligava o ruído rosa para ela, que é uma das coisas que ajuda também a deixar Ajuda, o né? ambiente com o mesmo som. Aí eu amamentava ela, eu dava o banho, passava o creminho dela, punha a roupa, amamentava e punha ela para dormir. Aí eu falava, essa noite vai. Quando dava 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, eles estavam chorando de novo. Eu falei, gente, eu tô tão frustrada. No final, assim, não era só cansada. Eu fiquei Sim, frustrada, porque parecia que tudo que eu fazia estava dando errado. E aí eu comecei, assim, eu realmente, teve um momento que eu falei, nossa, tem alguma coisa errada, ou comigo, ou com ela. E aí eu sim. comecei a procurar informação com outras amigas que tinham filhos também. E aí a gente viu que as situações elas são muito parecidas. Eu tinha lido alguns livros quando eu estava grávida, eu voltei para esses livros, li esses livros de novo, vi que eu estava fazendo tudo certinho, vi que apesar da minha filha não estar dormindo como eu gostaria, ela estava dormindo tanto que era adequado para um bebê da idade dela. E por volta dos 4, 5 meses, assim, eu fiquei muito mais calma. Então, apesar de eu continuar acordando de madrugada, e eu acordei de madrugada praticamente todas as noites até ela fazer 7 meses, eu não acordava irritada, eu não ficava cansada no outro dia, eu não ficava nervosa. Eu acordava, eu conversava com ela quando precisava, eu dava mamar e logo em seguida eu conseguia voltar a dormir. Então, trabalhar a expectativa dos pais com relação ao sono do bebê também é muito importante. E chegou um ponto que realmente ela passou a dormir a noite toda. Então, hoje a gente tem um bebê que tem um sono mais ou menos regular. Claro que tem um dia que ela acorda, mas a gente põe ela para dormir entre 8h30 e 9 horas. Ela acorda no outro dia 8 horas, ela não acorda mais à noite. Mas isso demorou, eu tive que ter paciência. E talvez isso só fosse acontecer por volta de 1 ano, ou isso só fosse acontecer por volta de 1 ano e 3 meses. E estaria perfeitamente dentro da normalidade. E talvez em algum período ela vai voltar a acordar de madrugada, porque Sim. isso é normal. É porque é uma mudança muito grande, né, Ju, na vida dos pais, principalmente da mãe. Então, Uhum. é difícil aceitar algumas mudanças assim. Ai, será que eu nunca mais vou dormir como antes? Talvez como antes, não.
Mas você pode dormir bem, né? Dentro do possível. Então, assim, mas é uma mudança, mudou. Você tem agora uma criança, você tem que ficar mais atento. Vai ter dias que ela vai estar bem, vai dormir bem, vai ter dias que não. Igual a gente também, tem dias que você pode dormir bem, não ter problemas com sono, mas um dia ou outro você não dorme, um dia está mais ansioso, um dia. Enfim, né? Imagina um bebê que está assim, em amadurecimento ainda, pouco tempo nesse mundão. Então, a gente precisa ter realmente essa visão. E você sabe que quando eu estava assim nesse período mais complicado, entre ela fazer 3 meses e 4 meses e meio, mais ou menos, esse negócio de rede social, hoje eles sabem tudo sobre você, né? Eu não sei se Sim. eles viam que eu olhava o Instagram de madrugada, eu não sei o que é que acontecia ali. Eu sei que começou a aparecer para mim um monte de sugestão, consultora do sono e tal. E aí esse negócio é um negócio incrível, o pessoal te espiona mesmo. E aí, para mim, aparecia assim uma série de consultores do sono e eu vi que assim era tudo mais ou menos igual. Tinha um monte de depoimento de mães dizendo: ah, o meu filho tem 4 meses e dorme a noite toda. Eu, fulana de tal, consultora do sono há tantos anos, ajudei não sei quantas mil famílias a dormirem com qualidade. Uma série de textos desse jeito. E aí teve um momento que eu falei: gente, eu vou fazer uma consultoria do sono porque realmente eu não estou sabendo como lidar com o sono da minha filha. Ela tinha 4 meses e ela Hum. acordava meia-noite e 4 horas da manhã, geralmente. Era esse período aí que ela acordava. Depois ela acordava de noite, de novo 7h30. Então eu estava bastante cansada. E nisso, quando eu entrei na internet no Google para procurar uma consultoria de sono, eu vi um texto sobre por que eu não fiz uma consultoria de sono. E lá era um relato de um pai, ele dizia o seguinte: para quem é que é interessante um bebê de 3 meses dormir a noite toda? Porque para ele certamente não é. Um bebê de 3 meses não está pronto para isso. Um bebê de 4 meses provavelmente também não está pronto para dormir 12 horas a noite toda. Para quem é interessante? É interessante para os pais. Os pais é que estão com essa necessidade de sono. E às vezes a gente vai colocar os nossos filhos sob estresse, ou a gente tem uma série de técnicas que deixa o bebê chorando a noite toda, que diz que tem que deixar o bebê chorando, que eu particularmente não me sinto à vontade para fazer, não é um tipo de coisa que me agrada. E no fim, eu achei interessante isso. Isso é interessante para os pais. Porque o bebê, ele quer dormir no colo. O bebê muito pequeno, ele não quer dormir no berço, sozinho. Uhum. Ele quer dormir no É. colo dos pais. Progressivamente, ele vai entender que o berço é bom, que o berço é Uhum. gostoso, que ele descansa no berço. Mas um bebê muito pequeno, a gente não pode exigir isso deles. Verdade, Ju. Verdade mesmo. E me fala uma coisa, a alimentação da mãe que amamenta pode influenciar no sono do bebê? Consumo de cafeína, estimulantes ou coisas nesse sentido? Do ponto de vista científico, a excreção da maioria das substâncias no leite materno é pequena, mas a cafeína é uma delas. Então, não é proibido que se tome muita cafeína, mas é recomendado que algumas mulheres elas são quase que viciadas em café. Então, realmente, uma quantidade de cafeína acaba passando pelo leite materno. É muito pouco, mas pode ter alguma influência. Hoje, a gente tem algumas evidências científicas mostrando que o consumo excessivo de cafeína pode levar a trabalho de parto prematuro, restrição de crescimento intrauterino. Então, segundo as recomendações, não existem doses seguras de cafeína durante a gravidez. Então, a minha recomendação é que as mulheres que gostam muito de café tenham aí um trabalho para evitar o consumo de cafeína já desde a gestação e depois de darem à luz. A gente sabe que logo depois que você amamenta, se você ingerir essa substância, vai dar um intervalo grande entre a próxima mamada do bebê, daria mais ou menos 2 horas. Então, se a mulher quer muito tomar café, então o ideal é que ela amamente e tome o cafezinho depois, porque a quantidade de cafeína no leite quando o bebê for mamar da próxima vez não estará tão grande. Outras coisas, feijão, canjica, tudo isso é sem comprovação científica alguma, que na verdade a gente não tem nada dizendo que interfere no sono da criança. Nem no sono, nem na ocorrência de cólicas, nada disso. Então o pessoal pode ter uma dieta mais livre, pode comer o que der vontade. Eba. Juju, e outra coisa, as crianças também,
Às vezes tem casa que tem animal, né? Às vezes os pais ficam, por exemplo, já tem um cachorrinho que não tinha uma criança lá, que o cachorrinho vai ter que adaptar e os pais acabam se voltando muito para a criança. Você sabe dizer se tem alguma orientação assim, em que ponto pode o cachorrinho ter o contato, cheirar o pezinho, alguma coisa desse tipo da criança novinha, né? Por exemplo, que ainda não tem uma imunidade estabelecida. Na verdade a gente não sabe muito bem, mas aparentemente não tem problema algum a criança ter o cuidado com o animal de estimação. Como o bebê ainda tem uma imunidade que não está bem estabelecida, especialmente se o bebê não mamar até os 6 meses de vida, então a recomendação é que para você proteger mãos, rosto do bebê, mas o fato de ter um novo integrante em casa pode causar ciúme, né, do animal de estimação e às vezes pode gerar uma relação conflituosa. Então o ideal é que o animalzinho de estimação seja colocado em contato com o bebê desde o momento em que o bebê volta para casa, devagar, que o animal de estimação ele tem a sua importância e a sua relevância ali mantida e progressivamente que ele tenha um contato maior com o bebê. Inclusive existem alguns trabalhos mostrando que do ponto de vista afetivo é bom para as crianças terem animal de estimação desde sempre, então que não Uhum, existe uma idade mínima para isso. Inclusive tem muitos trabalhos também dizendo que isso diminui a incidência de alergias, ocorrência de asma. Então, uhum, o animal de estimação, teoricamente, só traz benefícios, desde que a família saiba manejar isso daí. certo. E puxando para a área de otorrino, pediatria principalmente, a rinite do lactente, né? Também não é incomum encontrarem as mães meio apreensivas com uma criancinha com o nariz entupido, e por vezes elas acham que já é rinite alérgica. Então fala um pouquinho sobre isso aí. Então, eu vejo os dois extremos. Eu tenho tanto os bebês que têm rinite do lactente, os pais ficam preocupados demais, quanto crianças que às vezes têm malformação congênita nasal ou de laringe e que são subdiagnosticadas tanto pelos pais quanto pelos pediatras. Então, a primeira orientação que eu faço é que hoje a gente tem a facilidade de ter o celular que filma. Então, quando você perceber que seu bebê está com alguma dificuldade para respirar, para que você filme esses episódios, para que o médico que acompanha o bebê, ele se inteire exatamente do que é que você está falando. Teoricamente, o bebê que tem rinite do lactente, ele vai ter um som que é grosso, tipo um ronquinho mesmo. Isso acontece porque o nariz do bebê é muito pequeno, ele tem que se adaptar a um novo ambiente, então antes ele estava dentro do útero, estava lá mergulhado no líquido amniótico, não utilizava o nariz para nada, né? Até tinha movimento respiratório, mas não tinha que fazer nada, não tinha que filtrar, não tinha que umidificar, nada disso. Ele sai para um ambiente que às vezes é seco demais, como aqui no Goiás, é quente demais, ou às vezes frio demais, ou úmido demais, tá cheio de vírus, bactéria, poeira, então ele passa por uma fase de adaptação que é a rinite do lactente, ele vai ficar com o nariz. A gente tem algumas recomendações para lavar o nariz e aspirar o nariz. Tem alguns aspiradores que são muito eficazes e que ajudam muito os pais nisso. Acima de 6 meses, existem algumas medicações que a gente pode usar que vão também ajudar na rinite do lactente, aliviando os sintomas. E a rinite do lactente não significa que a criança vai ter rinite alérgica no futuro, porque nessa idade ainda não tem produção de GE, então são coisas separadas, independentes. E é interessante também, como você falou, em relação à respiração exclusivamente nasal, né, da criança nessa idade. Então, às vezes a mãe fica apreensiva de ver, por exemplo, a criança mamando. Então, se ela está mamando, ela está realmente direcionando para ali, se o narizinho dela está entupido, às vezes ela sente um desconfortozinho mesmo, se ela tiver alguma demanda que não seja só respirar, né, Ju? Então, a rinite do lactente ela tem que ser manejada, porque realmente o bebê ele não consegue mamar e respirar pela boca ao mesmo tempo. Isso cansa mesmo muito o bebê. Então, a gente precisa fazer o possível para que ele assuma uma respiração exclusivamente nasal. Maravilha. Em relação a gente tem alguns minutinhos aí, 6 minutos, 5 minutinhos. Eu queria que você falasse também um pouquinho agora de ronco, né? Principalmente dos bebês ou das crianças um pouquinho maiores, para os pais se atentarem a essa questão da apneia obstrutiva do sono na criança que respira mal. Então fala pra gente. Então, os distúrbios respiratórios do sono, eles são extremamente comuns. Tem alguns trabalhos mostrando que até
12, 15, alguns trabalhos até 20% das crianças elas roncam. Esse ronco ele é motivo de preocupação quando ele tem uma certa constância, então mais de 4 vezes por semana, por um período aí de 3 a 6 meses já deve ser investigado. A principal causa de ronco nessa faixa etária é a hipertrofia adenominaliana, então as adenoides, as amígdalas, elas crescem e essa hipertrofia vai levar a criança a um padrão respiratório que não é normal. Então, roncar não é normal. Às vezes a criança está um pouco resfriada, ou a rinite descompensou. Isso pode acontecer de causar um ronco, mas que deve ser transitório. O ronco persistente deve ser sempre investigado, porque a gente sabe que a consequência para a criança cardiovascular, endocrinológica, metabólica, aprendizado, postural, a longo prazo elas são indesejáveis e elas devem ser sim evitadas. E aí perguntaram, até que a Cíntia perguntou, em relação à criança dormir tarde, pode prejudicar o crescimento? E eu queria ampliar um pouquinho essa pergunta para a criança dormir mal, seja porque ronca, seja porque não está conseguindo realmente manter um sono de qualidade, você vê que ela fica muito agitadinha, seja porque dorme tarde, acorda cedo e não está fazendo as horas de sono dependendo da faixa etária. Então, o que é que você pode falar em relação ao crescimento? Cíntia, no site da Sociedade Brasileira de Pediatria tem uma tabelinha de sono que mostra quantas horas o seu filho deve dormir. Eu não sei que idade tem o seu bebê. E o fato é de que essas crianças elas devem dormir, como eu disse, entre 8 e 9 horas da noite. Então, quando escurece, a criança dorme, quando fica claro, a criança acorda. Se você dorme 11 horas da noite e acorda 7 horas da manhã, somos nós que temos um hábito de vida inadequado. A criança está certinha, ela dorme quando escurece e ela acorda quando está claro. Isso é devido a uma série de hormônios que sofrem uma secreção de acordo com o que a gente chama de ciclo circadiano. Eu falei aqui da melatonina, mas a melatonina é um deles. Então a gente tem uma série de outros hormônios. Por exemplo, o cortisol tem um pico pela manhã. O T4, o TSH e o T4 também vão ter um pico pela manhã, que são hormônios estimulantes. Durante a noite, a gente vai ter uma secreção de uma série de outros hormônios, como, por exemplo, a secreção de GH, que é o hormônio do crescimento. Outros hormônios, leptina, grelina, a própria melatonina que eu já disse antes. Então, esses hormônios, eles têm horários para ser secretados. Se a criança dorme tarde, acorda cedo, dorme tarde, acorda tarde, ou dorme pouco, essa criança vai sim sofrer as consequências disso tudo. As mais conhecidas podem sim reduzir a velocidade de crescimento, a criança cresce abaixo daquilo que ela poderia crescer. Aumento do risco de obesidade, então dormir mal aumenta o risco dessas crianças de terem alterações metabólicas, de saciedade, de fome. Comportamentais, então criança que dorme mal é criança mais agitada. Alguns trabalhos mostram que essas crianças são mais agressivas. Então, para resumir, falei aqui de alguns hormônios rapidamente, mas o período noturno e a quantidade de horas, e o horário de dormir e o horário de acordar, eles são fundamentais para que a criança se desenvolva de maneira adequada. Muito bem, Ju. Estamos nos 2 minutinhos finais. E aí eu queria primeiro te agradecer de novo. Estou muito feliz que a gente fez essa live. Muita gente vinha me pedindo e, ai meu Deus, você é maravilhosa. E aí eu queria também já emendar e pedir para você falar uma mensagem final aí, o que é que você acha? As mães se cobram muito nesse período, então o que é que você pode falar de mensagem, né? De uma forma geral. Obrigada, Ju. Eu queria agradecer muito a você também. A gente tem que ter um encontro presencial. Meu Deus, 2021, vacina Por urgente para a favor. gente poder voltar a viajar e poder voltar a aglomerar. Queridas mães e queridos pais, o nascimento do bebê é uma mudança radical, muitas vezes é romantizada, mas é um período extremamente cansativo. Prepare-se bem, enquanto vocês aguardam um bebê, procure boas informações. Tenha um pediatra em mente antes do nascimento do bebê, não deixe para procurar um pediatra depois que o bebê nascer. Ter um bom obstetra, um bom pediatra é muito mais importante do que ter um berço bonito, do que ter um álbum de fotos, do que ter um ensaio newborn. A informação ela é a sua arma para você
trazer uma educação de qualidade para o seu filho e também para trabalhar as próprias expectativas e frustrações. Porque quando você estiver lá exausto, cansado, você lembra que isso é passageiro e que se você tiver paciência e você tiver persistência, as coisas vão melhorar com o passar do tempo. E quando você menos perceber, seu filho vai estar dormindo bem, ele vai estar comendo bem, ele vai estar se desenvolvendo bem e você já vai estar pronto para o próximo bebê. Então, vamos com calma que no final vai dar tudo certo. Ai, Ju, muito obrigada, obrigada, gente, por estar aqui hoje. Foi maravilhoso. Tchau, Beijão. tchau, Tchau, beijo, tchau. tchau.